Saúdo a todos com a graça, com a paz e a alegria do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, a honra, a majestade e a adoração, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus eternamente. Eu quero ler um texto que se encontra em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: dizendo o Senhor, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor na sua bendita palavra. No vídeo passado nós falamos da ideia, da construção da ideia chamada transvalorização, que eu começo a ignorar os padrões bíblicos para viver o meu egocentrismo, né? Para que eu possa ignorar os padrões de Deus. Quais são os padrões de Deus? Ele próprio, o ser de Deus, a sua bondade, o perdão, o amor, o respeito, a decência, a moralidade, a construção da família tradicional, pai, mãe, filhos, o próprio respeito que hoje se perde muito. Então, essa transvalorização é uma ideia que é colocada na cabeça de pessoas que cada vez mais são orgulhosos, cada vez mais são soberbos e cada vez mais são incrédulos. Aí ele vai comprar uma determinada ideia. Para que a gente consiga sustentar uma ideia de esquecer Deus, de deixar Deus de lado, eu preciso ter um coração orgulhoso, soberbo, incrédulo e rebelde. Como eu falei, se pega muito nessa ideia, a ideia foi comprada, se pega muito da filosofia, Nietzsche, Kant e Marx, que na verdade eles apostataram da fé, né? Eu só posso, por exemplo, dar um tiro se eu tiver a arma. Mas primeiro eu construo a ideia para depois executar. É justamente isso que a gente vai falar um pouco hoje. Primeiro a gente constrói a ideia e depois a gente executa. E a temática de hoje seria justamente soldados da desconstrução. Eu adquiri uma ideia, eu comprei uma ideia, agora eu vou executá-la, né? Executar esse plano ideológico, né? Diga, repito, eu compro a ideia e agora vou executá-la. É como um treinamento. Eu sou treinado, vou recebendo aquela questão do treinamento, porque também é da minha vontade. E depois eu vou partir para a luta. Como também um lutador, ele precisa treinar, pensar a técnica, do que é que eu vou fazer, estudar o adversário, aquela coisa toda, como é que eu vou mentalizar, como é que eu vou estar descansando. Então ele cria aquela estrutura psicológica, ideológica e depois vai para o combate. Então hoje o título é Soldados da Desconstrução. A guerra para destruir os valores bíblicos. Como funciona a dinâmica das ações? A nossa mente, ela é um depósito, né? E que precisa ser abastecido. Mas a gente tem que comparar e a gente tem que pensar o seguinte: o ser humano é pecador, alguns reconhecem, outros não. O ser humano é pecador e, consequentemente, como diz lá em Marcos 7, no texto lá, dentro do capítulo, que ele diz: do coração do homem procede todos os males. Então nós já somos tendenciosos à soberba, à arrogância e o orgulho. E quando a gente aumenta essa soberba, aumenta esse orgulho, né? Aí a gente tem que pegar isso e casar com a ideia de alguém de que eu posso ser totalmente independente, eu posso ser totalmente viver a minha vida e eu sou dono de mim, eu faço o que quiser, como quiser, e o pior dessa construção é eu sou dono do meu destino, que isso é uma grande ilusão. A mente sendo esse campo infinito,
esse depósito, ele vai recebendo as ideias, né? E essas ideias e pensamentos, eles são abastecidos de muitas formas. Por exemplo, quais são o que está influenciando as nossas mentes, né? O que está influenciando, o que pode influenciar? A família, a cultura, a classe social, a espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, porque as pessoas creem no que quiserem, né? Aí vem, somos influenciados pelos relacionamentos de amizade, de coleguismo, os relacionamentos amorosos e as relações acadêmicas, que essas têm sido os piores. Quando as pessoas não entram com estrutura, especialmente nas universidades, elas saem elas saem pessoas ateias, né? Elas começam agnósticas, elas fazem tudo isso porque elas absorveram a ideia de serem pessoas que podem endezar-se em si mesmos. E hoje, muito mais, o que diferencia a tecnologia e as informações, elas estão acessíveis em tempo real. Então, a construção das minhas ideias e dos meus pensamentos, como tudo que eu já lhe expliquei, que tudo pode influenciar, elas estão vindo muito mais rápidas por causa da internet, por causa da tecnologia. É por isso que eu preciso da estrutura. Então, eu tenho a mente como depósito, eu tenho os meus influenciadores. Na verdade, antes disso, eu tenho a minha estrutura, que já é soberba, que eu quero me design em si mesmo. Aí vem a mente, que é um depósito. Aí vem os influenciadores. Aí vem a tomada de decisões. Depois de eu escutar tudo, de ver tudo, eu digo, opa, é isso aqui que eu quero e penso. Essas proposições que vêm nas nossas mentes, que são as tomadas de decisões, aí eu vou pensar, né? Se aceito ou se não aceito, se eu sigo ou se eu não sigo, se eu vou ou se eu não vou, se eu faço ou se eu não faço. Então, faz parte dessas ideias que muitas vezes são ideias rebeldes e absurdas contra Deus. Com as ideias prontas e a decisão tomada, aí eu vou partir para a guerra. É o que eu quero chegar. A guerra para desconstruir os valores de Deus. Tá? Vamos ver aqui o Salmo bem rapidinho, o Salmo 94:11. Salmo 94, versículo 11. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe como são fúteis. Salmo 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Por que são fúteis? Porque o homem acaba se iludindo que é dono do seu destino, começa a guerrear com todo mundo, mas acaba sendo uma futilidade que ele vai ver que é uma ilusão. Desta forma, ele começa a se rebelar contra Deus e contra tudo e contra todos. Se rebela contra Deus, se rebela contra os pais, se rebela contra a mãe, se rebela contra a família, se rebela contra os parentes, se rebela contra os mais velhos, se rebela com o mundo. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma jovem, até foi numa rodoviária lá em João Pessoa, capital da Paraíba. Ela estava com um instrumento, aí eu comecei a conversar com ela, mesmo assim, ela conversou comigo. Aí ela disse que não acreditava em nada, ela é totalmente agnóstica. Agnóstica quer dizer, não acredito em nada, eu só acredito em mim mesmo. Só acredito no meu instrumento, meu potencial. Então, essa ideia, eles começam a guerrear. Essa é a questão. Comprou a ideia e agora ele começa a bater em todo mundo. Daí começa a chegar em casa e dizer que Deus não existe, que Deus é relativo, que esse negócio de moralidade depende, que esse negócio de decência depende, eu respeito depende também, eu faço o que eu quiser, da forma que eu quiser, como eu quiser, porque eu controlo o meu destino. A grande ilusão dessa construção contra os padrões de Deus é que a pessoa acha que pode controlar a sua vida. Então começa essa guerra ideológica contra tudo e contra todos. Ser um soldado da desconstrução é ser um rebelde, né? Mas para o mundo é ter a mente aberta. Mente aberta é você poder fazer o que quiser, da hora que quiser, como quiser, sem dar satisfação a ninguém, sem dar justificativa a ninguém, e além do mais, achando que é super poderoso. Mas
Nós somos soldados da luz, soldados de Cristo. 2 Timóteo 2,3 diz: o bom soldado de Cristo. Jesus é a luz, Jesus é a salvação, Jesus é a esperança, Jesus é o bom valor, Ele é santo, Ele traz a moralidade pra gente, Ele traz a decência, Ele traz o amor à família, Ele traz o respeito. Então isso é manter-se como um soldado da luz, o soldado de Deus. Eu apenas quero finalizar esse vídeo falando aqui um texto que ele é muito bonito. Se o mundo ensina que as pessoas que já são soberbas, já são incrédulas e já são rebeldes, elas começam a comprar ideias que já são de milênios, de centenas de séculos e ainda continua exacerbada, ele pega a sua rebeldia, ele pega a sua incredulidade, compra a ideia e começa a bater em todo mundo, dizer: não, eu sou assim, eu mando em mim. Mas aquele que tem um temor a Deus, ele sabe o que ele deve colocar no seu pensamento. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honroso, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, pensem nisso, ou nisso pensai. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim. E o Deus da paz que estará com vocês. Então, tudo que for justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é o que eu devo colocar. Agora, nós, como soldados de Cristo, aí nós guerreamos contra as pessoas que estão guerreando contra Deus. Elas guerreiam com a mentira, guerreiam com a rebelião, e nós guerreamos com a verdade. Então, repense se você está pensando em ser um desconstrutor dos valores ou está desconstruindo. Essa guerra de desconstruir os valores de Deus, ela não vai muito para frente. As pessoas individualmente, elas começam a pagar um preço muito alto. Eu espero sinceramente que se haja um renovo e uma consciência de que a cada dia se precisa de Jesus, o Salvador e o Libertador. A nossa guerra é para manter o padrão da luz, o padrão de Deus que está em Jesus. Deus abençoe. Eu espero que possa contribuir para a edificação da sua vida e da sua fé. Amém? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe um like, é importante deixar um like. Ative o sininho. Se preferir, faça comentários. Nós estamos aqui dispostos para nosso crescimento mútuo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.